Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos ficar de pé. A você também que nos acompanha através das redes sociais, sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã de domingo, dia 21 de abril de 2024. É uma alegria tê-los conosco e nesta manhã nós estudaremos uma lição importantíssima e agradecemos a você que já está conectado junto conosco. Nesse momento nós iremos fazer uma oração, logo após o pastor Celso Gonçalves tomará a direção do ensino, cantando louvores congregacionais e ministrando o ensino para nós nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós queremos ser gratos pelo privilégio de poder estar na tua casa, de poder te adorar, bendizer ao teu nome na beleza da tua santidade. Sabemos da responsabilidade que temos, Senhor, de poder estar na tua casa para poder aprender mais a tua palavra, ser instruídos através das escrituras. E aqui estamos, Senhor, sedentos da nossa alma, do aprendizado da tua palavra. Senhor, abençoa cada um que já se encontram aqui, aqueles irmãos também que possivelmente estão em direção à tua casa, que as tuas mãos estejam estendidas sobre nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Pastor Celso Gonçalves tomando a direção nesse momento, louvando a Deus com hinos congregacionais e ministrando a poderosa palavra de Deus, o ensino para o nosso coração. Deus abençoe. Glórias ao Senhor Jesus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. A todos também que estão nos acompanhando, que fazem parte da igreja do Senhor. E também aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Jesus, mas estão aqui nos acompanhando, ouvindo a palavra de Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos louvar o nome do Senhor com o hino da harpa, o hino de número 26. Vamos iniciar louvando. A palavra de Deus diz: apresentai-vos diante dele com canto, entrai pelas suas portas com louvor, e em seus átrios com hinos. Então vamos iniciar louvando a Deus. Cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, e cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas delírios são a glória de nosso Jesus. Haverá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de violar, e das harpas a doce harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá.
mesmo em dores que levem à morte. Sê constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus, o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, desta formosa Jerusalém. Aleluia, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. O tema da nossa lição de hoje é o céu, o destino do cristão, aleluia. Nós vamos louvar a Deus ainda com mais um hino. Quero convidar a Stephanie para estar louvando juntamente conosco aqui, o hino de número 422 da nossa harpa. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. A casa que lá hei de ter e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Glória a Deus. Aleluia. Céu, o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros
lugar, quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade. Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor rodeado de grande esplendor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado. Glória a Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe, Stephanie. Deus abençoe, irmãos. Glória a Jesus. Amados, vamos ficar de pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus. O tema da nossa lição de hoje, conforme já dissemos, é o céu, o destino do cristão. Estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus agora, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 13, Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, e depois versículo 20 e 21. Filipenses capítulo 3, versículo 13, 14, 20 e 21. Glória a Deus. Alguém acompanha também no microfone, né? Vem ele junto. Depois quem está acompanhando? Deixa para os irmãos. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória a Jesus. Vamos ler também, amados, Apocalipse capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 4. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia, glória a Jesus, amém.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, por esse momento de estarmos juntos aqui, para aprendermos a Tua santa palavra. Te damos graças pela Tua palavra que nós temos lido, Senhor, e nós pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, nos dirigir nesta manhã. Teu Espírito Santo venha nos ensinar, Senhor, tanto nos dando sabedoria para falar e para transmitir a Tua palavra, como, Senhor, para entendermos, Senhor. Abençoa o coração de cada um dos Teus servos, tanto dos que estão aqui presentes, Senhor, como aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pois Tu és poderoso para operar, tanto aqui como em qualquer lugar onde alguém esteja com seu coração voltado para Ti. Assim nós te pedimos, Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis vos assentar, meus irmãos. Neste momento as crianças estarão se reunindo na sua sala, na sua classe, para aprender. A irmã Michele, diaconisa Michele, estará ensinando as crianças. E nós continuaremos aqui, queridos. Continuaremos aqui na nossa lição de hoje. Amém? Aguardando um momento para as crianças saírem, se dirigirem à sua sala. Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos. Continuemos aqui então, né? Nós estamos nesse trimestre, recapitulando, né? Estudando aqui sobre o tema, a carreira que nos está proposta. Amém? Aqui é a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança até chegar ao céu. Glória a Jesus. E nós falamos aqui, amados irmãos, desde a primeira aula, que toda caminhada ela tem um começo, ela tem um percurso, né, um meio, e ela tem um final. Todo mundo que começa uma caminhada deseja chegar ao seu destino. Amém? Ninguém começa uma caminhada sem saber para onde vai, ou não desejando chegar no seu destino. Amém? Então, na nossa caminhada com Cristo, ou nessa carreira que nos está proposta, não é diferente. Nós falamos, irmãos, que quem nos propôs, a Bíblia diz, a carreira que nos está proposta, né? Basicamente está lá em Hebreus capítulo 12, quando a palavra de Deus diz assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então nós entendemos que nós temos uma carreira proposta. Por quem? Pelo Senhor Jesus. Deus nos propôs seguirmos esse caminho, essa jornada. Essa foi uma proposta feita por Deus a nós. Foi um chamado que Deus nos fez, para que nós deixássemos agora aquele rumo antigo que a gente estava andando, aquele caminho antigo, né? As tradições antigas, as quais nós nascemos, aprendemos, nossas práticas antigas, e agora entrássemos para uma nova jornada, um novo caminho. E nós estudamos na primeira lição, o início dessa caminhada. E qual é o início dessa caminhada, para quem já está nela e para quem deseja entrar nessa caminhada. Nós estudamos na primeira lição sobre o novo nascimento, o nascer de novo. Amém? Glória a Deus. O novo nascimento que ocorre quando a pessoa crê em Jesus como seu Senhor e Salvador e aceita Ele como Senhor e Salvador. Nós costumamos ouvir muitas pessoas dizerem, e certamente estão certas, que quem nos aceita é Deus. É Deus quem nos aceita, realmente.
o Senhor nos aceitou quando Ele nos amou e quando Ele veio a este mundo e entregou sua vida por nós, porque Ele nos aceitou, nos chamou. Mas agora a nossa parte é aceitar o que Ele fez por nós, aceitar o seu sacrifício na cruz, aceitar o perdão que Ele nos oferece. Então por isso quando nós falamos aceitar Jesus como Senhor da nossa vida e como nosso Salvador, amém? A dificuldade da maioria das pessoas é aceitar a Jesus como Senhor. Quando você aceita Jesus como Senhor, você passa a ser servo dele, você passa a viver na direção dele, amém? Mas quando nós aceitamos Jesus como Senhor, nós cremos nele e o recebemos, acontece o que está escrito lá na Bíblia. Eu estou fazendo essa introdução, irmãos, para nos conectar com as lições anteriores, amém? Então quando nós cremos em Jesus, acontece o que está escrito lá no Evangelho de João. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então quando você crê em Jesus e você entrega a sua vida para Ele, acontece um milagre espiritual na sua vida. A Bíblia diz que você passa da condição de criatura de Deus para a condição de filho de Deus. Então tudo começa, a caminhada começa aí. Na lição passada, irmãos, nós estudamos sobre as duas portas e os dois caminhos, a porta larga e a porta estreita, e por conseguinte o caminho largo e o caminho estreito. E nós vimos, irmãos, segundo a palavra de Deus nos diz, que larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. E nós vimos também, conforme disse o Senhor Jesus, que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram, amém? Então pela misericórdia de Deus, nós temos escolhido, né? Porque aí vai uma escolha. Você, a partir do momento que você fica sabendo que tem um caminho estreito, uma porta estreita e uma porta larga, e um caminho estreito, aí vem a sua escolha. Que caminho você vai querer seguir? Você vai querer entrar pela porta estreita e seguir no caminho estreito, onde você, de certo, vai caminhar enfrentando as dificuldades que esse mundo nos impõe, sem você sair da reta, né? Que é a direção que Deus te dá. Por isso que o caminho é estreito. Deus te dá uma direção pela sua palavra, e você vai viver naquela reta, naquela direção, e vai ser apertado pelas lutas, tribulações, né? Dificuldades, mas você continua firme caminhando, né? A porta é estreita, é difícil você começar, é difícil você se entregar para Jesus, é muito difícil você renunciar tantas coisas que o mundo te oferece, né? Uma pseudo-liberdade, né? Uma pseudo-liberdade, uma falsa liberdade, né? Uma falsa felicidade, né? É a porta larga, o caminho estreito. Então, você entrar pela porta estreita é difícil, mas quando você entra e passa a seguir esse caminho, você tem agora um destino certo. E é isso que nós vamos falar hoje, né? O destino do cristão. E qual é o destino do cristão? É o céu. Como nós dissemos, quem começa uma caminhada, começa com destino. Ele sabe onde quer chegar, amém? Embora muita gente ande sem saber para onde vai, muita gente anda sem saber onde vai chegar, mas a palavra de Deus nos mostra que ao entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito, você tem um destino. E qual é esse destino? O céu. Glória a Deus, né? O céu é o destino do cristão. E é isso que nós vamos ver nesta lição, né? Que por mais que esse mundo, né? Por mais que aqui nessa vida existam coisas boas, né? E coisas que Deus preparou para nós aqui nessa vida. Tem muita coisa boa aqui nessa vida, né? Tantas coisas ruins e tantas coisas boas. Mas o céu supera todas as coisas boas que possa haver nesse mundo. Toda alegria que possa haver nesse mundo, toda a felicidade, a Bíblia nos mostra que o céu supera tudo, né? A respeito disso, o apóstolo Paulo, ele disse: as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que jamais o homem imaginou, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ele
subentende que ele diz, e como é que nós sabemos disso? Porque Deus nos revelou pelo seu Espírito Santo, amém? Nas Escrituras. Então o céu, ele é superior a tudo, é o destino do cristão, amém? Agora eu faço uma pergunta, né? Para quem está nos assistindo pelas redes sociais, que caminho você está seguindo, né? Qual porta você entrou? Você já encontrou a porta estreita? Ou você apenas encontrou a porta larga, o caminho largo, que disse Jesus, conduz à perdição? Ou você já entrou pela porta estreita que conduz à vida, amém? Se você entrou pela porta estreita, teu destino é o céu, aleluia, glória a Deus, teu destino é o céu, bendito seja o nome, e caminhamos todos juntos com o destino que o Senhor tem preparado para nós. Irmãos, o texto áureo da nossa lição está em Filipenses capítulo 3, versículo 20, que diz assim, nós já lemos, né, na leitura em classe, diz assim o texto áureo, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Vamos repetir, irmãos, o texto áureo, né? Aqui diz assim, texto áureo, eu costumo dizer, né? Texto áureo significa o texto de ouro, né? É o texto em destaque dessa lição. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus, ele está onde agora nesse momento? Ele está no céu, né? A palavra de Deus nos mostra que ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, se apresentou vivo para os seus discípulos por espaço de 40 dias, subiu ao céu diante dos olhos deles, aleluia, e deixou a promessa de que vai voltar para buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus está assentado à destra do Pai, aleluia, à destra da majestade, à destra do trono de Deus, do lado direito do trono de Deus está o Filho, Jesus, e ali ele intercede por nós, amém? Ali ele está intercedendo por nós, e ele está ali até o momento em que ele voltará para buscar a sua igreja, é promessa da palavra de Deus, amém? E isso é coisa, irmão, que a mente natural do homem, se você for raciocinar com raciocínio natural, você não vai entender essas coisas, porque essas coisas só podem ser entendidas e aceitas pela fé, amém? Somente pela fé na palavra de Deus. A verdade prática diz assim, o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu, como sua legítima esperança. Então, irmãos, o crente, a partir do momento, você é um crente, um salvo por Cristo Jesus, amém? Nós costumamos dizer, enfatizar, né, que o crente é uma pessoa como todas as outras, com seus defeitos, suas falhas, ninguém é melhor do que ninguém, e até vamos dizer assim, pelo contrário, né? Muitos de nós, antes de sermos crentes, muitos de nós talvez, que caminho nós andamos antes, né? Mas um dia o Senhor nos chamou, houve um arrependimento e houve o perdão de Deus e uma nova vida começou com Cristo Jesus, amém? Então somos salvos por Cristo Jesus. Irmãos, olha só, a introdução da nossa lição, ela diz assim: ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. Vamos fazer a leitura, irmãos, desse texto aqui da palavra de Deus? Está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem
encontrar na Bíblia, pode ler. Douglas, o microfone. Glória a Jesus. Aqui diz assim, que o homem natural, né? Ao homem natural é impossível. Quem encontrou? Encontrou, irmã? Por favor. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, olha só o que a palavra de Deus está nos dizendo, que o homem natural não pode compreender as coisas espirituais. No ensinamento do apóstolo Paulo, irmãos, nós encontramos ele se referindo ao homem natural, ao homem carnal e ao homem espiritual. E como é que nós interpretamos, né? O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que ainda não creu em Jesus. Ele ainda não entregou a sua vida para Jesus. Ele é o homem natural. Ele nasceu, nascimento natural, ele vive a sua vida, né? Aprendeu e aprende, né? As ciências deste mundo, as coisas deste mundo, né? É um homem natural. Este homem ainda não foi perdoado por Jesus, não foi transformado. Ele continua seguindo o curso deste mundo. É o homem natural. Este homem, ele não pode entender as coisas espirituais. Então, falar do céu para o homem natural parece loucura. Você falar das coisas espirituais para quem ainda não entregou sua vida para Jesus, né? E não passou pelo novo nascimento, é loucura, parece loucura. É uma coisa que foge da lógica. Você falar de ressurreição de mortos, né? Você falar de vida eterna é uma coisa que parece que foge da lógica. Então é o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. E muitos de nós, né, estávamos nessa condição, também não entendíamos. Até o dia em que Deus, né, nós entregamos nossa vida para Jesus, o Senhor, o Espírito de Deus, veio habitar em nós e abriu nossa mente para entender as Escrituras. Amém? Eu lembro que quando eu era adolescente, fazendo aqui um parênteses, né? Quando eu era adolescente, eu gostava muito de ler revista, gibi, livro. E houve uma época em que eu estava morando com o meu pai. Ele tinha muitas revistas, muitos livros, e eu já tinha lido tudo. E eu ficava procurando alguma coisa para ler, e em cima do guarda-roupa dele tinha uma Bíblia. E eu achava aquela Bíblia, e toda vez, era uma Bíblia bonita, tinha uma capa bonita, azul, plastificada, azul. E quando eu abria aquela Bíblia, eu na sede de ler alguma coisa, eu abria aquela Bíblia, eu via os mapas, tinha muitos mapas coloridos do mundo antigo, os mapas do mundo antigo, da Palestina, da época que Jesus andou aqui nesse mundo, né? E eu ficava olhando aqueles mapas e folheando, e achava muito bonito. E eu abria a Bíblia para ler, e toda vez que eu abria ela em João, Evangelho de João, capítulo 1, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu lia isso e não entendia nada. E eu lia de novo no princípio, eu fechava a Bíblia e guardava lá de novo, porque eu não entendia. E toda vez eu procurando alguma coisa para ler, achava essa Bíblia, abria ela, ficava olhando os mapas, e quando eu ia na leitura, ia justamente nesse texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não entendia nada, eu fechava a Bíblia. Agora, depois, irmãos, que eu me entreguei para Jesus, né, ainda na minha adolescência, né, parece que a mente abriu, né, comecei a entender, né, e a gente entende no princípio, do que está se tratando do princípio, né?
quem é o verbo, né? O verbo é a palavra, né? E quem é a palavra? É Jesus, né? E no princípio, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, né?